Ah, ô, Glória, boa tarde, irmã. Boa tarde. Tá me Ai, vendo? claro, agora deu certo. Ô, Glória. Graças a Deus. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Vamos esperar o pessoal Então, entrar. o pessoal vai entrando aí. Tá entrando. Dá pra ouvir a música, Paula, de fundo? Dá, né? Dá sim, perfeitamente. Enquanto isso, a gente vai se ajustando. O seu áudio tá bom hoje. Tá, né? Tá muito bom. Só a sua imagem que tá toda embaçada. Ah, eu tô vendo normal aqui. Essa minha câmera aqui tá suja? Deve ser. Melhorou? Tá, a mesma coisa. Mas tá bom, dá pra ver. Mas não tá embaçado aqui pra mim. Bem-vinda, Esther de Oliveira. Agora a sua tá. Acho que é a sua internet. Mas bem pouquinho, né? Tá bem. A sua tá quadriculada, assim, como se a internet estivesse falhando, sabe? É, a sua também. Oi, Ai, Dri. Dri, ô, Glória. Para as meninas vêm entrando. A Boa paz para esse nome. tarde. É Cauã Novaes que entrou. Bem-vindo. Oi, Stephanie. Glória a Deus, minha prima tá na live aí. Olha, Esther. Pregadora da palavra. Deus Glória usa a na Deus. terra, né, Té? Tem que ir lá com a gente fazer um trabalho com a gente de mulheres, Verdade, a gente tem que marcar para ela ir lá. né? É uma bênção de Deus, nossa. Eu vi Deus tecer ela, né? Glória a Deus. Devagarzinho, né, Stephanie? E hoje, graças a Deus, tem sido muito usada na presença do Senhor. Que maravilha. Dá mais um tempinho pro povo ir entrando. Ai, gente, tô tão ansiosa para essa live. Eu acho que esse tema, não sei, todos os temas são preciosos, mas esse tema eu acho que mexe demais com a nossa aura feminina, né? Eu acho Sim. que ninguém mais, eita glória, Adri falou, ninguém mais do que a mulher para realmente gerar ou expectativa nos outros ou querer atender as expectativas que geram sobre ela, né? A mulher é mais pega nessa área, né? E quando você falar aí, Paula, eu vou enviar para alguns contatos aqui. É, gente, vai compartilhando a live aí, já compartilha com nada, Vivi, ainda nada, tá começando. Glória a Deus por sua vida. É, vai compartilhando a nossa live, irmãs, porque nós, né, temos tido bastante retorno bom das lives, pessoas que têm sido alcançadas, até posteriormente mesmo, depois que a live já é terminada e a gente acaba postando e repostando ela aí, é muita gente que é alcançada, né? Lá Glória a Deus. nos shorts lá do YouTube, no meu canal, me segue lá também, pra glória de Deus. Lá a gente bateu, acho que em um shorts, acho que 2.100 visualizações, no outro 1.600. Glória a Eu creio que Deus. são vidas sendo alcançadas aí Glória a para a Deus. glória de Deus, né? Mulheres que estão sendo instruídas. Claro que nós não somos as donas da verdade, mas nós temos procurado, né, diante da graça de Deus, do direcionamento do Espírito Santo, trazer temas que envolvam, né, essa alma feminina, que é muita coisa sobre a mulher. Então, acho que quando a gente bate um papo sobre um assunto bem polêmico e bem assim, que bem assombroso, vamos dizer, porque você querer alcançar expectativas ou você colocar expectativas sobre pessoas ou elas colocarem sobre você, eu acho que é bem difícil. Então, para que a gente não viva sobre a sombra desses temas, né, polêmicos, a gente traz aqui num bate-papo bem descontraído e a gente conversa sobre, eu acho que esclarece bastante, eu acho que o Espírito Santo trabalha demais. É um novo tempo, né, para a igreja cristã. A Thaís Lima, oh, Glória, nossa nova preciosa joia aí da igreja que o Senhor nos presenteou. Thaís, boa tarde, paz do Senhor. Eu sei que é algo bem difícil, às vezes, de falar. Nós trouxemos alguns temas, né, Lília? Que eu acho que mexeu, assim, demais, assim, com o coração. Acho que um dos temas que foram um dos mais difíceis foi a violência doméstica, né? Contra a mulher, onde a gente trouxe essa alma feminina que estava sendo hostilizada dentro da própria casa, né? E
às vezes, aprisionada numa religiosidade que não é a religião que Cristo traz, né? Porque Cristo não é uma religião, né? Afinal de contas, né? Acho que a Lília pode falar um pouquinho aí do intuito dessas lives, né? Isso aqui não é simplesmente para que você ganhe um tempo conosco, 1 hora, não. Isso aqui é para que o Espírito Santo de Deus fale realmente ao seu coração, né? Pela nossa vida. É claro que você que vai colocando aí também os seus comentários na live, pergunta, ou até comentário, ou até acrescentando, né? Algum comentário em cima do nosso, eu acho que vai agregar demais, irmãs. Eu acho que quanto mais a gente interagir, muito melhor, para que nós possamos ter um tempo aproveitado aí, proveitoso na presença de Deus. Não é, Lília? É isso aí. Como a Paula estava falando, eu quero falar um pouco primeiro com vocês a respeito das lives. É um projeto que nasceu no nosso coração. Eu tenho uma parceria aí com a Paula e eu quero deixar bem claro essa parceria. Quando a gente fala em expectativa, não que eu crie expectativa em cima dela, porque quando a gente começou esse projeto de live, a gente falou até maratona de lives. É que a gente trabalha fora, nós trabalhamos juntas, trabalhamos à noite, é um pouco cansativo, meio puxado, mas nossa pretensão mesmo era fazer pelo menos uma live por mês ou 2, quem sabe. Nós somos donas de casa, trabalhamos fora, mal dormimos, mas o que eu quero deixar bem claro aqui a respeito desse tema é que, em momento algum, eu crio expectativa alguma em cima da Paula e a Paula também não cria expectativa em cima de mim. Porque quando a gente escolhe um tema, a gente ora a Deus e bate aquele tema no nosso coração, a gente não estuda junta, a gente não compartilha dos mesmos versículos, porque os nossos temas, as nossas lives, é tudo em cima de base bíblica, né? Porque isso é muito importante. Se a gente não tem uma base bíblica, se você não conhece o nosso único suficiente Salvador, você nunca vai entender o que a gente está falando aqui, né? Então a gente nunca estuda junta, eu nunca sei o que ela vai falar, então não tem expectativa nenhuma em cima dela. Isso já é um começo da nossa conversa, né? A gente nem conversa nada, nem sobre nada. O tema é esse, beleza, Lilian, o tema é esse, então vamos abrir, vamos. Para que o Espírito Santo sempre realmente direcione. Essa é uma verdade, não toca mais no assunto. Então, é um trabalho feito com muito carinho para vocês. Lica, glória a Deus por sua vida, que linda. Thaís, boa tarde. Dona Liliane, Larissa. Maravilhosas. Pode então, continuar, Lilian. E aí, quando a gente começa a fazer um trabalho desse, a Paula falou uma vez, eu orei muito a Deus por um trabalho há um tempo atrás, e eu lembro que eu fui conversar com ela, eu converso muito com ela. A gente tem uma certa amizade, mas a gente conversa bastante, e ela falou uma coisa pra mim que foi muito clara e ficou gravada no meu coração. Falei, Paula, tô querendo fazer um trabalho assim, 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 né, com mulheres. E ela falou assim, irmã, antes de nascer no seu coração, nasceu no coração de Deus. Isso ali pra mim, tem coisas que a gente ouve de pessoas, presta atenção, tem coisa que a gente ouve de pessoas que vira chave na nossa vida. Não expectativa, chave. Vira chave. Então, esse projeto de live, tenho certeza que primeiro nasceu no coração de Deus, pra gente poder estar aqui passando pra vocês. Mas, ai, Ju, que saudade da Ju. Também, Ju, Pai do Senhor, nossa, que saudades mesmo. A Liliane aí, ô Glória, boa tarde. Mulher linda do céu. Eu não tô conseguindo acompanhar meus comentários aqui, não sei porquê. Mas... Tá conseguindo acompanhar o quê? Os comentários, aí você fica de olho aí. Eu tô também. Vem aqui passa rápido, né? Mas pode ir. Vamos começar então? A Vivi. Ô, Ju, tá todo mundo com saudade de tu, Ju. Obrigada, Thaís, você que é linda. Ali que é uma bênção, né, menina? Ô, mulher maravilhosa. Jesus. A saudade da chiqueteza dela pela igreja. As preciosas, essa Adriana cheia, olha, é cheia de charme do céu, essa Adriana. Paz preciosa. Bolho de maracujá. Com aquele desenho, muita saudade. Ó, Ju, ela não tá com saudade de tu, não, é do teu bolo, eu tô achando, viu? Você viu, né? Saudade com o meu bolo da Ju. Aquele bolo, Ju, de girassol. Você que era do abraço, do carinho da irmã. Não, também. Você sabe que a casa da Ju foi a primeira casa que a gente abriu café e comunhão. Na época. Foi a primeira casa que a gente abriu trabalho. Menina, vai dar um barulho hoje aqui. Minha cozinha fica mais próxima do portão. E barulho de moto, de carro, mas a gente vai indo. Vamos começar, Paula? Vamos começar. O tema da nossa live é... Ah, sim.
Eu estava lá, estava mesmo, quando a gente fez a abertura do café de comunhão lá. Era uma equipe bem pequena na época, mas foi bem, só esse trabalho. Pai do Senhor, olha quem tá aí, ô Glória. A Ellen, a lindona. Gente, eu não tô conseguindo ver. A Ellen, nossa amiga lá do alojamento conjunto, que é maravilhosa. Ai, que bom! Bem-vinda, Ellen. O Santa Casa em peso, ô Glória. Gente, a Paula vai ver, né? Eu não tô conseguindo acompanhar. Paz, Ellen. Pode deixar, eu vou falando aqui. Ele vai subindo aqui para mim na minha tela. E o nosso tema hoje é A Mari livre tá aí também. das expectativas dos outros. Boa tarde, Mari. Mari do pastor Samuel. Glória a Deus. A Mari é uma bênção. Tá sempre com a gente. Nas postagens, sempre curtindo, sempre acompanhando. Marcando presença, né? Marcando presença. Glória a Deus por isso. Pronto? Vamos lá. Vamos começando. O pessoal vai entrando e a gente vai ir. Vou tentar começar. Interagir. Pela terceira vez, né? Que você não tá deixando. Nossa, me perdoa, irmã. Não há mais aqui quem falou. Gente, lá, saudades. Também estamos cheios de saudades, Mari. Briga gosto. Saudades. Liga, segura aí que eu vou aqui pegar um negócio. Saudades dessa Mari maravilhosa. Irmãs, eu vejo onde que é muito gostoso quando a gente vê o pessoal entrando, porque é mais vidas sendo alcançadas. Eu acho que é maravilhoso o que Deus tem feito. Eu acho que o pessoal tem cobrado bastante as lives. A gente até achou que era algo que não ia dar certo, mas que a gente não ia estar conseguindo lidar com a demanda, mas graças a Deus o Senhor tem suprido aí o nosso coração, a nossa vida, nosso tempo apertado aí para a gente poder estar aqui com vocês a cada live, né? Uma tarde abençoada com Deus, né? Os temas que Deus tem colocado no nosso coração, acho que são temas bem atuais. A gente, mulher, vivendo num mundo imediatista como esse, irmãs, não é fácil. Por isso que a gente quer trazer essa leveza aí, para que, em nome de Jesus, a gente possa juntas, né? Juntas, sarar algumas feridas umas das outras. Acho que é maravilhoso. E as expectativas não tem como a gente não gerar e não gerarem sobre nós. Nós temos que aprender a lidar realmente com elas, né, Lídia? A gente vai começar esse tema aí hoje e sem demora, para que o Espírito Santo de Deus possa desenrolar aquilo que ele tem para nós através da sua palavra, amém? A live hoje começou boa já, né, amiga? Começou num climão totalmente leve, um clima cheio da graça de Deus, né? Maravilhoso. Vamos lá. Bom, como a Paula já comentou aí, o nosso tema é livre da expectativa dos outros. É algo que a gente, quando deposita isso, que nós temos o péssimo hábito de depositar isso no ser humano, a gente é totalmente frustrado. Né? Mas antes da gente começar, eu trouxe um texto base para a gente dar uma passeada na Bíblia. Quem quiser já procurar, está em Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Enquanto vocês vão abrir, bem-vinda, Elisa. Maravilhosa. Boa tarde, Pai do Senhor. Quando vocês vão abrindo aí, um tempinho que vocês vão abrindo para a gente poder acompanhar e ler junta. Porque eu falo que se a gente não acompanhar dentro da Bíblia, se a gente não ter um contexto bíblico, de nada vai adiantar do que a Paula e eu falar aqui. Porque a gente não fala por nós, não é nada sobre nós. É tudo para a honra e glória do Senhor. Então a gente tem que ter uma base bíblica. Afinal de contas, nós somos mulheres de Deus. Somos mulheres direcionadas pelo Senhor. A gente não está aqui para apontar nem para julgar expectativa de ninguém. Mesmo porque do mesmo jeito que a gente deposita expectativa nas pessoas, as pessoas também depositam expectativa na gente. Então a gente vai conversar sobre esse assunto dentro da base bíblica. Porque não será nada de nós e nem a ponta dentro da base bíblica. É o que o Senhor tem para falar para a gente. Vamos lá? Colossenses 3:23. Diz o seguinte: tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
li isso, eu falei, Pai da glória, perfeito. Você vê que eu tenho um ênfase que para o Senhor e não para os homens. Quando a gente fala livre da expectativa dos outros, e quando a Bíblia deixa bem claro que tudo que a gente for fazer, a gente fazer para Deus. Depositar nossa confiança em Deus. Deus falha? Não. Deus nos frustra? Não. Deus ele vai nos enganar ou mentir? Não. E o homem? E o homem? Porque a gente tem que ter... A Bíblia é tão perfeita, o Senhor é tão perfeito, que já deixou isso aqui muito bem claro. Já para a gente ter a ciência e entender que o homem ele é capaz de nos decepcionar e nos frustrar. Quando eu falo homem, eu falo nós seres humanos. Porque nós somos feitos de carne, né? E do mesmo jeito, como eu falei, a gente deposita expectativa nas pessoas, as pessoas também depositam expectativa na gente. E eu vou deixar uma pergunta para a gente meditar durante a live. E minha pergunta é, a gente se frustra, porque as pessoas não alcançam o que a gente queria. Mas e a expectativa que as pessoas colocam na gente? A gente consegue alcançar? A gente consegue, né, fazer com que o outro fique satisfeito? É muito complicado. Porque a gente tem essa tendência de falar assim, gente, pelo amor de Deus, eu não tô... É a gente ser humano. Eu vou colocar a Paula, porque a Paula a gente se entende, tem intimidade, vou colocar ela que está aqui presente, que não vai conseguir se defender. Coloca a voz, vou chamar Paula, porque a Paula, eu vou falar com ela, porque eu acho que ela vai me ajudar. Ô, Paula, será então isso? Olha, Lilian, faz você, né? Vê aí. Aí você sai frustrada, achando que a Paula ia resolver todos os seus problemas. Mas quem você deveria depositar realmente da sua confiança é em Deus. E a gente tem o péssimo hábito de esperar das pessoas aquilo que a gente quer que elas façam pra gente, e não do Senhor. Eu não estou falando aqui que você não pode ter uma amiga ou alguém que você conversa ou compartilha os seus problemas. Eu tenho uma amiga que eu compartilho os meus problemas, porque a gente precisa conversar. Mas você tem avaliado o grau de amizade? Você tem conversado com ela, com um desabafo, com um colo, um ombro, amigo, para chorar? Ou você tem falado dos seus problemas para essa pessoa poder resolver para você? Você gerou uma expectativa de uma coisa que só você pode fazer. E a Bíblia deixou bem claro aqui, tudo que for fazer, faça para o Senhor. Porque é Ele que soluciona nossos problemas. Né? É Ele que consegue solucionar, nos amparar, enxugar nossas lágrimas. É o que eu falei, a gente pode conversar com alguém, mas esperar do Senhor as respostas que a gente tem. Versículo 24 diz, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Receberei do Senhor a recompensa da herança. Eu vou passar para a Paula, mas eu só queria deixar esse versículo base aqui para a gente, que é Colossenses 3, 23 e o 24, porque eu achei de uma extrema importância. Parece que a live começou, mas a live não começou, porque a gente vai orar, né? Mas é porque eu falei tudo isso, gente, porque eu queria muito que a nossa oração fosse direcionada totalmente à expectativa em cima de Deus. Porque eu e a Paula, a gente está aqui para fazer essa live, mas a gente não gera expectativa nenhuma em cima de vocês, nem vocês em cima da gente. Quem somos nós? Glória a Deus. Duas mulheres direcionadas pelo Espírito Santo, tentando se posicionar, totalmente dependente das mãos de Deus e ciente que é Deus que pode fazer todas as coisas, né? A nossa expectativa de abrir uma live não é de ter 200, 300, 400, quem sabe um dia, mas 5 pessoas que a gente alcance e que a gente consiga passar de Deus já é de grande valia. Algo de Deus para a vida dessas pessoas. Então, que a gente medite nisso, Colossenses 3, 23, que tudo, independente do que a gente faça, seja para Deus. Independente que a gente vá lavar uma louça, que a gente vá arrumar uma mesa, né, Thaís? Que a gente vá cozinhar para os nossos esposos, que a gente vá conversar com alguém, a gente compartilhar com alguém. Primeiro, põe Deus na frente de todas as coisas. Gere nele a expectativa da resposta que você quer alcançar, o resultado que você quer ter, e não em pessoas. Amém? Vamos orar? Bora orar.
Senhor Deus e eterno Pai, nesta tarde, Pai querido, eu quero entregar em tuas mãos, Pai, essa live. Que as pessoas aqui sejam alcançadas pelo Espírito Santo. Senhor, que não seja nada sobre nós, mas tudo sobre o Senhor para a tua honra e para a tua glória. Vai, Pai querido, entrando nos lares dessas mulheres que estão aqui. Vai preparando, Pai. Prepara em nosso coração desejando para te alcançar a tua face. E nós venhamos ter, Pai, de mulheres ajudadoras, mulheres, Pai querido, profetismo, que busquem a tua face, Pai, e vivamos em unidade para a tua honra e para a tua glória. Pai, que o Senhor seja o nosso único Salvador. Que o Senhor, Pai, seja, Pai querido, o único que nós teremos todas as expectativas. Nós sabemos de Deus. Que o Senhor nunca nos frustrará, Senhor. Nós vamos bem dizer o teu santo nome, Pai. Que venha a ser uma casa abençoada, cheia da tua presença. Que esse projeto, Pai, é do Senhor. Trabalhe na minha vida, na vida da Paula, Pai. Que nós venhamos estar disponíveis, Pai. Que nos use como ferramenta para o teu reino. Que nós venhamos para alcançar mais e mais vidas. Que o teu reino, Pai, venha crescer. Pai amado, que as obras venham crescer. Prepara pessoas, Pai, para caminhar juntas para trabalhar com o Senhor. Pai amado, nós queremos entregar em tuas mãos os nossos esposos, os nossos lares, Pai, os nossos filhos, as nossas filhas. Pai, que o Senhor vai derramar a bênção sobre o nosso lar. Faz moradia, Espírito de Deus, em nossas vidas, em nossos lares. Pai, faz aquilo que nós não podemos fazer. Entra onde nós não podemos estar. Alcança, Pai, que nós não podemos alcançar. Porque nós somos totalmente dependentes do Senhor, do Santo de Deus. Somente do Senhor cresça e que a gente diminua. Que nosso coração se alegre em tua presença buscando, Pai, a tua paz. Que nós venhamos investir tempo em tua presença para crescimento, Pai, querido, de sabedoria e direcionamento. Pai, habita em nós, Pai, fruto do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. E as expectativas dessa tarde, Pai, seja sobre a tua presença, sobre a tua glória, sobre a tua busca, porque nós sabemos, Pai, que a tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa tarde, Espírito Santo. Boa tarde, Lu. Paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é lindo mesmo. Lucimara tá com a gente aí. Glória a Deus. Então, irmãs, eu achei precioso esse tema, essa abertura que a Lília trouxe para nós, né, Lília? Sim. Quando eu li isso, eu confesso que falou fortemente ao meu coração, que eu falei, Senhor, é sobre isso. É sobre isso. Nós somos falhas, nós somos... A gente age muito pela carne também, às vezes. E tudo bem você não alcançar uma expectativa, tudo bem você não ter a expectativa de alguém, né? Tudo bem, desde que tudo que a gente faça para o Senhor. Porque aqui fala que a recompensa, a herança vem dele. Que a gente não venha fazer, meu homem. Sabe, Paula, eu quero contar uma coisa bem rápida aqui para vocês. Há um tempo atrás, antes do meu amadurecimento pessoal, ministerial, eu falo amadurecimento porque a gente tem fases na vida da gente em que a gente cresce, acha que cresceu, na verdade, e que a gente passa a crescer em uma fase que a gente cresce. Tem pessoas que podem estar aí nos caminhos do Senhor há 10, 15 anos, mas vai perceber que amadureceu de 2 ou 3 anos para cá. Porque estar na presença e caminhar é alguma coisa. Agora, quando você amadurece, você entende que o reino é sua prioridade, é outra. Não é? E eu lembro que antes eu tinha esse péssimo hábito. Quando a Paula falou desse tema, bateu muito no meu coração, porque eu lembro que eu tinha esse hábito de gerar expectativa nas pessoas. Uma coisa muito fácil de acontecer, que eu já ouvi, vai ter um aniversário, por exemplo. Será que vai me convidar? Amigo, você vai me convidar? Vai ser convidada? Vai ser convidada? Porque a gente gera aquela expectativa de algo simples, mas quando não acontece, simples, porque ninguém é obrigado a estar com ninguém. Ninguém é obrigado a convidar se não quiser e tá tudo bem. Mas que a gente já fica frustrada. Nossa, a Paula fez o aniversário da Manu e nem me convidou. Não há problema, não vou deixar de ser amiga da Paula por isso. É um direito dela. É da Manu. Ela convida quem ela quiser. Então a gente não tem que se abalar por isso. A gente tem que começar a gerar a expectativa de, nossa, vai ser uma vez que eu vou chamar. Será? Não, porque a gente também erra. A gente não supera a expectativa do outro. Só que a gente tem um péssimo hábito de olhar aqui.
olhar aqui ou olhar para o outro. A gente sempre tem a mania de esperar do outro que a gente nunca consegue dar, mas quer que o outro faça. Né, Paula? É, porque na verdade a gente não olha com olhar de 360 graus, a gente só olha com aquele olhar, né, para baixo e para cima, para nós, né? Eu acho que, igual você usou um exemplo bem claro aí, questão do aniversário de tipo assim, que se fosse da minha filha, convidaria que eu quisesse, nem por isso, porque eu não convidei você, né? Eu te convidei, lógico, né, irmã? Mas se eu não tivesse te convidado, né? Não seria algo. Eu acho que é igual as meninas estão colocando aí, verdade, verdade. Eu creio que a gente tem que entender uma coisa, que quando a gente gera expectativa na maneira comum, é bom gerar expectativas. Mas quando a gente gera de uma maneira prejudicada, de uma maneira que nos consome, eu acho que já é algo que não vem de Deus para nossas vidas. E quando essa expectativa é colocada sobre nós e a gente tenta alcançá-la, eu acho que é pior ainda, porque a gente adoece, né? Eu vi a Lília falando aí, eu acho que na abertura do texto que ela abriu, Paulo, ele fala e ele frisa bem assim, ela nem passou para mim nada, mas eu estava lendo aqui com ela, né, na hora que ela leu na live aí, eu vi que ele faz a questão de frisar, porque a Cristo o serves, ou seja, é a Cristo que você serve, então é a Ele que você deve, né, explicações e é em cima dele que você deve colocar as suas expectativas. Eu acho que expectativa não alcançada ou que você não consegue alcançar a demanda dos outros vai adoecer o teu coração. Então, quando eu olho com um olhar de 360 graus, eu consigo perceber que nem tudo o meu coração tem o direito de julgar, ou nem tudo o meu coração tem o direito de achar, né? Aquele fala assim, eu acho que deveria ter me convidado. Essa, tá, mas a pessoa não convidou. E aí? E aí, deixar a ansiedade de lado mesmo, porque isso gera uma ansiedade, isso gera um machucado no teu coração. Teu coração, vamos usar como se ele fosse realmente a tua pele exterior. Quando abre uma ferida, ela tem os processos da abertura e tem os processos de fechamento dessa ferida. O coração é a mesma coisa. E quando você cria essa ansiedade em cima das pessoas, ou elas em cima de você, essa expectativa exagerada, o que vai acontecer? Essa ferida só vai abrindo buraco, abrindo buraco. E aí cabe a você escolher. Você vai deixar ela fechar ou não? Como, Paula, você vai ficar arrancando a casquinha dessa ferida? Ou você vai deixar realmente que ela cicatrize no tempo correto, da maneira certa? E na verdade, são feridas que nós mesmos abrimos, irmãos. Porque a pessoa que nós geramos expectativas em cima dela, ela está vivendo a vida dela tranquilamente, da maneira que deveria. Às vezes nem sabe que você está chateado, né? Ou você também não sabe que chateou alguém. Então, esse é o ciclo da vida. Nós temos que trazer para o nosso coração com muita leveza e saber, assim como a Lília disse, Paulo falou, que é a Cristo que você serve. Então, quando você fizer, faça com o coração em Deus, não espere alcançar as expectativas de ninguém, né, quando colocarem em cima de você, e também não coloque expectativa demais em cima das pessoas, porque elas não poderão alcançá-las. Você pode ter certeza disso. Meu Deus, isso que a Paula falou agora, que ela não consegue alcançar, é uma verdade. Olha só, eu vou escrever aqui o que significa a palavra expectativa. Vamos ao dicionário Google. Situação de quem espera a ocorrência de algo. O que a Paula falou agora é uma verdade. Situação que espera a ocorrência de algo. Às vezes você gera expectativa em cima da pessoa, mas a pessoa nem sabe que você está gerando aquilo em cima dela. A pessoa nem sabe que você está pensando aquilo. E você, às vezes, pega uma certa... Eu ia falar ranço, mas eu detesto essa palavra ranço. Pega uma certa raiva, um certo desacerto com aquela pessoa, porque a pessoa não fez algo que nem ela sabia que você estava esperando dela. É muito complicado, né? Quem adoece somos nós, Liliane, é isso mesmo. É verdade. Você vê que a Lília trouxe pra gente aí o que é expectativa, né? Essa gerar, ou gerar em cima de nós, ou nós gerarmos essas expectativas. A palavra expectativa é esperar, o sinônimo dela traz de questão de esperar, né? Essas expectações que nós temos em cima de coisas ou pessoas, né? O aguardo, né? O aguardamento de algo. Você fica esperando, você fica aguardando, mas é algo que está dentro só de você, né?
É algo que... Aí entra muito a comunicação, lógico, dentro do casamento, dentro de uma relação de amizade, né? Às vezes da comunicação, né? Você vai falar, ó, eu esperava isso de você. Ou você vai ouvir, né? A outra pessoa falar, olha, mas eu esperava isso de você. Então, nós temos que aprender a lidar com isso, né? Nem sempre nós vamos estar no eixo do pensamento do outro, nem sempre a gente vai estar no eixo da linha do padrão de qualidade do outro, e nem o outro estará na nossa linha de padrão de qualidade. Eu acho que isso é ser humano. O que nos aproxima de Deus é essa humanidade, não estou falando do pecado, que é o erro, né? O pecado, o tropeço, mas às vezes o erro humano, essa humanidade, essa fragilidade humana de não conseguir alcançar coisas, de não agir corretamente o tempo todo, de não saber como lidar com todas as situações o tempo todo. Isso que nos aproxima de Deus, essa humanidade, essa fragilidade. Então, nós temos que aprender que não é porque eu me decepcionei ou porque eu decepcionei alguém que eu sou a pior pessoa do mundo, ou que eu sou uma mulher, mulher de Provérbios 31, não existe para mim, Paula, porque eu não consigo alcançar as expectativas da minha família, do meu ciclo de amizade, lá no meu trabalho. Irmã, você não vai conseguir. Esquece, você não vai. Mas seja a melhor versão de você. É isso que a gente está trazendo aqui hoje. Eu trouxe também uma parte bíblica aqui para nós, um versículo bíblico que está em João, capítulo de número 11. Lá vai falar sobre a morte de Lázaro. Lá também, de novo, Marta e Maria, que é as protagonistas sempre das nossas lives, né? Todas. Porque não tem como não citá-las. Você vê que Maria e Marta elas são irmãs de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, porque o próprio Cristo falou que ele era amigo dele. E ele morre, mas antes de morrer, ele é avisado que ele estava doente. Cristo é avisado que ele estava doente. Quando ele chega na cidade de Betânia, ali, para poder realizar o que ele teria que realizar, mas antes disso, a expectativa de Marta e de Maria foram colocadas totalmente em Jesus. Mas Cristo não alcançou? Não, porque as expectativas dela não eram o propósito que Cristo tinha. Tanto que Cristo disse, não é para a morte essa enfermidade, é para a vida. Então, Cristo é perfeito? Perfeito, alcança tudo que nós queremos dentro dos padrões bíblicos. Irmãs, muitas das vezes, às vezes não recebemos o que pedimos. Por quê? Porque Deus não tem poder para fazer? Não, porque a minha expectativa não é aquilo que Cristo quer gerar. Cristo queria gerar algo para a glória de Deus. Marta chega nele e falou assim, poxa, meu mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Então, as expectativas de Marta estavam em cima de Jesus de uma outra ótica. Não é porque Cristo queria o sofrimento de Lázaro. Não é porque Cristo não amava Marta e Maria e tirou Lázaro delas. Você está entendendo? Então, quando geramos expectativas em cima do outro, que não é o propósito que o outro tem para conosco, até para com outras pessoas, porque a gente é tão enxerida, irmã, vou usar a palavra enxerida, que a gente às vezes acha no direito de opinar em cima de coisas que são alheias, né? Alguém realizou algo, aí a gente tem coragem de falar, irmã, eu não acho que essa pessoa agiu certo com você. Mas não viu lá atrás o que essa pessoa teve que fazer, qual que é o intuito dela para gerar aquela situação, né, para que isso acontecesse. Então, quando ela coloca essa expectativa, foi frustrada no primeiro momento, mas depois ela entendeu que realmente era para a glória de Deus. Né, Lília? É verdade, Paula. Vou pegar um gancho aqui de 2 comentários que eu acabei de ler. Agora está aparecendo aqui. A expectativa exagerada em cima de outra pessoa também é egoísmo. É querer que o outro sempre faça o que eu quero. E é uma verdade. As pessoas não são obrigadas a fazer o que a gente quer o tempo todo. As pessoas não são obrigadas a estar disponível para a gente o tempo todo. Isso é um egoísmo. Porque será se você também faria o mesmo? Será se você está disponível o tempo todo? Será se você está... Não é, Paula? Sempre querendo fazer as coisas o tempo todo. Isso que a Thaís colocou aqui é muito importante. Porque é um egoísmo da nossa parte de querer que a outra pessoa faça algo que ela nem sabe que tem que fazer. Né? Uma coisa é você chegar e falar, Paula, eu quero fazer uma live, mas eu queria muito que você falasse assim, 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 sobre isso em cima disso. Eu estou gerando expectativa dela de uma coisa que ela já sabe o que eu quero que venha dela. Ou vice-versa. Lília, a gente vai fazer isso, mas o que você acha de fazer assim, assim, assim? Então, ela vai criar expectativa em cima do que ela passou para mim e eu vou querer superar isso
porque ela me passou. São duas coisas completamente diferentes. É a pessoa pedir e gerar expectativa de um pedido que você sabe que foi direcionado e de algo que você fica aqui com você. Vamos ensinar, porque eu tô quase entrando no corpo de teatro junto. Eu tô quase pedindo pra Viviane pra entrar no teatro. Vamos ensinar. Você ficar, nossa, eu falei pra Paula. Eu vou colocar na Paula, gente, porque ela briga comigo depois, não tem problema. Se eu falar eu pedi pra Paula e a Paula, eu falei, comentei com a Paula e a Paula me ligou, achei que ela fosse me dar a maior. Como? Você só comentou. E se a pessoa não tem o hábito de ser invasivo na sua vida? E se a pessoa não quer ser uma pessoa chata pra você ir ouvir e tá tudo bem, né? A Liliane colocou aqui, somos falhos sem querer ser perfeitos. Meu Deus. Somos falhos. Só de querer achar que é perfeito já começa falhando, porque não existe ninguém perfeito. Você sempre vai decepcionar alguém, sempre vai entristecer alguém, por mais que você tente. O outro nunca sabe como que o outro tá. Aí, de repente, você gera uma expectativa em cima de alguém e aquela pessoa não alcançou a sua vontade egoísta, como foi falado aqui. E aí você fala, meu Deus, e agora? Não vou mais à igreja. Não vou mais falar com ninguém. Quando acabar o culto, eu vou sair correndo, porque a irmã mal falou comigo num dia que eu comentei com ela, não me ajudou. Ou então, vamos colocar a pastora aqui. Nossa, a pastora nem mandou uma mensagem. Hoje a pastora tem 100, 200 cabeças de negada aí pra cuidar. E é uma mensagem que deixa de falar, você fica se incomodando. E desde quando você parou um segundo pra mandar uma mensagem pro seu pastor? Pastor, tá tudo bem? Vem aqui tomar um café, vamos conversar, tô passando... Se você não contar o seu problema, a gente nunca vai saber, ela nunca vai saber. E tem pessoas que às vezes se dói, sai, não quer mais falar, ficou com raiva, não participa, porque a expectativa dela que o outro nem sabia que tinha não foi alcançado. Eu quero ler para vocês Salmo 121:1. A gente vai entender um pouquinho sobre isso também. Como eu e a Paula falamos aqui, é base bíblica. Oh, glórias. 121, Salmos 121, versículo 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Não adianta pedir socorro para os outros, é de Deus que vai vir o teu socorro, amada. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se você serve a um mestre, a um Deus todo-poderoso, que formou esse céu azul de hoje, essa terra, você vai esperar o que das pessoas? Não é, Paula? Com certeza. Nós não devemos esperar nada de alguém que é como nós. Como a Liliane colocou, imperfeitos, como a Thaís colocou, egoístas, e agora a Lucimara colocou aí que receber o não também e dizer não, não deixar aí a ansiedade nos abater. São pessoas como nós. Nós temos ansiedade, nós falamos não também, nós recebemos não. É o que nos faz. O Salmo 121 traz a potência da soberania de Deus. Exatamente. Quando você vê levantei os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? A soberania do Deus eterno. Quando você olha para ele, você cria expectativas nele. E se ele não alcançar as suas expectativas, não é porque ele não é perfeito, porque ele não precisa atender todas as nossas expectativas, mas sim as nossas necessidades, como diz a palavra do Senhor, eu tenho que olhar para ele, porque dele vem o meu socorro. Esse texto aqui que a Lilian trouxe, ele fala da fidelidade de Deus ao seu povo. E um Deus fiel é um Deus que alcança, com certeza, o nosso coração em todas as áreas que nós precisamos. Então, eu vejo que, eu acho que traz para nós uma pergunta, né? Dentro dessa introdução agora do tema, Lilian, como nós temos lidado com as opiniões dos outros? Exatamente. Como nós temos trabalhado isso? Como nós temos digerido, né, essas opiniões? Nós achamos que são apenas opiniões, ou conselhos, ou simplesmente que nós somos obrigadas a fazer como todos querem. Por quê? Porque senão eu vou chatear as pessoas e não vou alcançar, vamos dizer assim, a aceitação de todos.
né? Eu não vou conseguir, eu vou chatear pessoas, eu não vou ser aceita por todos, então eu preciso me virar nos 30 e ser do jeito que as pessoas querem. Irmãos, nós precisamos parar de ter essa hipocrisia dentro do nosso coração, porque, como foi dito aí, a questão do egoísmo, a questão da imperfeição, nós queremos que as pessoas sejam para nós, nossa, totalmente da maneira que nós pintamos, mas nós não conseguimos ser da maneira que elas queremos. Então, como nós temos lidado com essas opiniões? O que, que o seu coração tem feito, né, com tudo que chega para você? Tem a lixeira do seu coração aí, tem a parte de aproveitamento, tem a parte da separação, o que você pode aproveitar, porque tem críticas construtivas, sim. Às vezes a pessoa olha de uma ótica diferente e te dá um conselho, te fala algo que te faz pensar realmente, mas tem pessoas que não conhecem você, opinam dentro do que você vive, ou até mesmo da sua personalidade, ou até mesmo de uma conduta que você teve, e você olha para ela e será que você pensa? Pô, essa pessoa não sabe nada de mim. Então eu não vou ficar com esse comentário para mim e vou colocar dentro do meu coração. Então a gente tem que começar a pensar o que eu tenho feito, como eu tenho lidado com a opinião dos outros, não é, Lília? É verdade. A Luciana colocou aí questão de saber falar e ouvir o não. Ouvir o não e falar o não é libertador. Porque a gente tem um hábito, às vezes, não falo todo mundo, mas tem algumas pessoas com quem eu caminho muito, Paulo também, Paulo caminha muito com as pessoas, tem pessoas que falam um sim, querendo falar um não. Com medo, às vezes, de magoar, de chatear a pessoa. Por isso que eu falo que falar um não, ele é libertador. Porque você acaba fazendo algo que você não queria fazer só para agradar o outro, você se frustra porque você não queria fazer aquilo. Não pode até fazer, mas depois você pode até comentar para não, que eu fiz, mas eu não queria. Então, se for fazer, faça de bom grado. O não, ele é muito libertador. E ouvir o não é de grande aprendizado. Não é porque a pessoa falou não para você que ela é a pior pessoa do mundo. Você tem que aprender a ouvir, mas também tem que aprender a falar. Essa palavrinha tão pequena, mas muitas das vezes ela resolve tanta coisa, ela evita tantas coisas. Gente, um simples não, ela evita discórdia, evita frustração, evita contenda, né? Você tanto falar quanto você ouvir. Então, quando a gente ouve não, a gente cresce com ele. E quando a gente fala não, a gente se liberta de algumas coisas. E falar não, tá tudo bem, as pessoas, como a Paula comentou aí agora há pouco, não é obrigado a estar disponível, fazer as coisas para você o tempo todo do mesmo jeito, que você também não é obrigado nem disponível a fazer as coisas para os outros o tempo todo, né? A gente tem que aprender a esperar, né? As coisas que quando a gente pede, e quando a gente entrega algo para Deus, não é no tempo que a gente quer. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. E quanto a esse tempo determinado para todas as coisas, não quer dizer que a gente vai pedir para Deus hoje, ele vai fazer. Não vai fazer, não é na hora que a gente quer, na hora, no tempo certo de Deus. A gente entrega as coisas para Deus, mas vai ser feita no tempo dele, do jeito dele. Você já pensou se fosse tudo feito do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer? Você acha que as coisas iam dar certo? Ia ser tão fácil? Não ia. Ia bagunça que ia ter. Né? Então vamos aprender a falar não e a ouvir o não, respeitar o não do outro, né? Quando a gente cria uma expectativa em cima da pessoa, que a pessoa dá um não pra gente, a gente tem que aprender a respeitar e tá tudo bem ouvir um não e se liberte com os não também, né? Eu tenho um texto bíblico aqui que eu tinha separado e vai aclopar certinho com o comentário da Lu aí, da Lucimara, quando ela fala essa questão de ouvir o não e não deixar que a ansiedade nos abata, né? Lucas 12, versículo de número 24 e 25. Mas o 25 fala muito mais. Fala assim, ó. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? A questão da ansiedade, Deus está falando aqui, né? Lucas escreve acerca da ansiedade, são palavras de Jesus aqui. Quando ele fala, por que andais ansiosos? Quando você ouve não, o teu coração tem que estar em Deus, né? O teu coração tem que estar seguro em Deus, você não pode nem balançar,
quando você ouve um não, você entende o quê? Não é para esse tempo. Não é porque a irmã não gosta de você, ou porque o irmão não gosta, ou porque a sua família está contra você. Não, não é para aquele tempo. Né? Eu já falei não para a Lídia, acho que é questão de, acho que não lembro, um trabalho, mas não é porque eu não queria, porque eu não ia conseguir alcançar a demanda da expectativa dela, acho que nem lembro o que foi. Eu falei, Lília, não consigo. E tranquilo, a gente fez outros trabalhos e depois, acho que posteriormente, a gente acabou fazendo aquele mesmo trabalho que no momento eu não consegui fazer com ela. Porque eu falei, a gente estava com muita coisa para fazer, muito trabalho à parte, né, em outros ministérios. Falei, não consigo. E ela, Paula, tranquilo. E depois de, acho que uns 2 anos, 3, a gente conseguiu realizar o projeto. Eu acho que não é questão de que, não quer me ajudar, não quer estar comigo, ou porque só está com ajuda fulano, porque... Não, é porque naquele momento não era da vontade de Deus. Quando a gente olha para isso, a gente tem que entender, né? Aí a gente fala assim, eu não me importo com a opinião dos outros, né? A gente vive falando isso, não é? Todo mundo já falou, vai falar e vai continuar falando. Mas será mesmo que não nos importamos? Será mesmo que isso não está gerando uma ansiedade ruim no nosso coração e abatendo a nossa alma? Será mesmo que nós temos a ciência dessa imperfeição, né? A Liliane colocou, agradar com medo, né, do que a outra pessoa vai pensar ou falar de você. Será que verdadeiramente nós temos esse pensamento? Não devemos pensar no que a outra pessoa vai pensar de mim, eu não tenho que agradar todo mundo, não sou baú, pronto, falei. Não é assim? Mas será que lá no fundo do nosso coração isso realmente não criou uma abertura, uma brecha para o inimigo trabalhar? Irmãos, isso são brechas. O inimigo, ele vai sempre trabalhar em cima de aberturas que abrimos no mundo espiritual. Paula, mas nada a ver isso com o mundo espiritual. Tudo a ver. A Bíblia fala que ele lança setas, dardos inflamados, o maligno lança. O que pegar, irmão, ele vai em cima daquele. E se for em cima de uma tristeza, se for em cima de uma ansiedade, se for em cima dessa ânsia de agradar as pessoas, se for em cima dessa parte que nós temos, pegamos para nós, né, toda a responsabilidade de realizar tudo que as pessoas querem, mas nos esquecemos de nós e nos anulamos, vai ser aonde ele vai trabalhar. Então nós temos que desenvolver aí uma boa flexibilidade com esse assunto e uma boa flexibilidade emocional, para que nós não possamos cair, né, em tudo isso que está sendo comentado aí por vocês, em questão de pegar o ponto mais fraco da pessoa, com certeza, o inimigo é astuto. Então, como a Liliane colocou aí para nós temos que entender que, para nós não nos perdermos no meio da caminhada, nós temos que ter essa flexibilidade emocional e saber que não podemos acrescentar nenhum côvado da nossa vida. Então, por que você vai ficar ansioso ou preocupado? Porque ouviu um não, ou porque disse um não, ou porque não alcançou as expectativas de alguém, ou quando alguém chega em você e faz aquele comentário assim, eu não esperava isso de você, não é? Às vezes a gente não ouve, nossa, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. Isso mesmo, Lucimara, e sempre esperar em Deus. Aliás, o importante é Deus conhecer seu coração e assim vai trabalhar em ambas, com certeza. Por quê? A sinceridade, irmão, a comunicação. Comunicação não funciona só nos relacionamentos da terra que a gente tem, porque a comunicação é importante e funciona muito bem, mas funciona também com a ligação com o céu. Nós precisamos nos comunicar com Deus, nós precisamos ter essa flexibilidade, essa malemolência, esse molejo, né, emocional para lidar com todos esses questionamentos. E quando ouvirmos, eu não esperava isso de você, você possa, com toda a serenidade do teu coração, explicar para a pessoa com todo o amor do mundo de que você não é perfeita e que, às vezes, o que você fez foi o melhor para aquela situação. Às vezes, do ponto de vista da outra pessoa, não. Porém, essa pessoa, às vezes, não tem nem o direito de estar falando isso para você, né? E ela se acha no direito de falar. Você nem sabe o que ela esperava de você, você nem imaginou o que ela esperou de você naquele momento, mas ela se achou no direito de dizer, eu não esperava isso de você. Então, como nós vamos lidar com o que chega para nós, né? A gente não consegue mudar o coração do outro. Deus trabalha na situação toda, como a Lucimara disse, em ambas as partes, mas nós não conseguimos controlar as emoções do outro, o coração do outro, o pensamento do outro, mas a gente consegue dosar o nosso coração,
trabalhar o nosso emocional e ter o nosso espiritual fortalecido para lidar com essas situações. Então, é isso daí. Você consegue, será, acrescentar um dia de vida na sua vida? Não. Então, você não vai conseguir controlar toda a situação que vem para você. Você pode ter certeza que você está dentro da bênção quando você falhar nesse ponto. Não tem como, né, Lília? Eu acho que o Cristo que nos preenche, ele acaba completando essa outra parte aí, e nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito com ele, né? Quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos céus, né, Lília? A Paula falou uma coisa muito importante aí. Será assim, né? Você está sempre disposto a gerar isso na pessoa, ou fazer isso com a pessoa. A palavra de Deus fala em Mateus 26, 40, 41, quando Jesus estava lá em Getsemane, que ele foi orar. E na hora que ele foi orar, ele deixou ali fora, vamos colocar o discípulo Pedro, né? Deixou eles ali vigiando aí na parte de fora. E Jesus foi orar. Quando Jesus volta, Jesus encontra os dois dormindo. Né? Jesus fala ali, mas nem por uma hora. Está aqui escrito, vamos lá. Mateus 26, 40. E voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? E é isso. O quê? Você vê que até Jesus teve expectativas. Teve expectativas em cima de Pedro. Mas Jesus não sabia? Sabia. Mas é para mostrar ali que nós somos mesmo esse tipo de pessoas falhas mesmo. Jesus não sabia então que Pedro ia dormir. Jesus sabe todas as coisas, é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas. Mas já deixou bem claro que nós, seres humanos, somos falhos, nós, seres humanos, somos às vezes preguiçosos. Eu escrevi aqui que o espírito está disposto a obedecer a Deus, mas a natureza humana, a carne é fraca e propensa a ceder às tentações. Então, quando a gente... Não é, Paula? Então, quando Jesus... Tanto é que ele sabia que Pedro ia dormir, que ele pergunta, nem por uma hora pode se vigiar comigo? E quando Jesus ele vai ao Getsemane, ele aqui fala, ó, e Jesus dizendo, meu Pai, porque sabia que o socorro já vem de Deus mesmo. Ele pede naquela época passar o cálice, mas ele sabe com quem ele podia contar. Ele diz, meu Pai, no 26, 39. Adiante um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai. Eu até grifei, vou mostrar para vocês. Eu até grifei aqui, ó. Eu falei para Paulo hoje de manhã, que a minha Bíblia tá toda pink, toda arriscada. Porque ele sabia que Pedro ia falhar, não ia estar ali em constância, vigilância quando ele voltasse. E assim acontece com a gente cria uma expectativa em cima do outro, achando que o outro está sempre disponível de prontidão, como se a gente também fosse fazer a mesma coisa, né? É bem complicado, meu Deus, é tremendo, é maravilhoso. E você vê que criar expectativa é um processo, é um movimento aí involuntário do ser humano, irmãos. Criar expectativas é involuntário. Todo mundo vai criar. Você vai criar, outras pessoas vão criar expectativas. O Cristo criou expectativas sobre Pedro, né? Mas ele sabia o que ia acontecer, mas para demonstrar realmente essa humanidade de Jesus, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então, para que ele pudesse ter essas duas naturezas dentro dele expressas, ele precisava ter algumas atitudes. Tanto que quando Lázaro morre, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus chorou. São coisas que o ser humano faz de maneira involuntária. Chorar, criar expectativas. Então, essa humanidade... Tudo bem. Por quê? Porque ele deixou de ser Cristo, ele deixou de ser o nosso Salvador, ele deixou de ser o Filho de Deus, o Deus encarnado? Não. Ele gerou expectativa sobre Pedro. Será que nem por uma hora eu esperava que pelo menos, eu ansiava que pelo menos eu descesse aqui depois de uma hora e vocês estivessem orando, vigiando. Ficou de mal? Desfez de Pedro? Não, ele deu uma chamada em Pedro e continuou. E tá tudo bem. Gente, sabe uma ferramenta poderosa? A Lucimara até colocou aí que eu estava lendo aqui. A oração. A oração, ela supera todas as suas expectativas. Tenha intimidade com o Pai. Entre no seu lugar secreto. Gere todas as suas expectativas na oração. Quando a gente tem oração, intimidade com o Pai, gente, você consegue fluir na sua vida de uma maneira extraordinária, que as suas orações são ouvidas.
elas sobem, elas são atendidas no momento certo. Tem orações que são alcançadas de imediato. Meu Deus, mas eu orei de manhã, à noite já deu certo. Mas tenha uma vida, uma conduta de intimidade com Deus, uma conduta de oração, um relacionamento. Sabe aquela amiga que você tem uma intimidade maior, que você conversa, você conta os seus segredos, você desabafa? É assim que tem que ser com Jesus. Ele é o seu melhor amigo. É Ele que supera. Gere através da oração em Cristo as suas expectativas. É a melhor ferramenta que você tem. A gente tem que aprender a sentar com Jesus à mesa. A gente tem que aprender a colocar um lugar para Cristo na mesa. E entender que Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso ouvinte, Ele é o nosso amigo, Ele é o que supera as nossas expectativas. Ele é o que nos ouve, o que seca as nossas lágrimas, o que sorri o nosso sorriso também. Pelo amor de Deus, onde nós estamos, como nós queremos seguir com o Evangelho, onde nós não temos Cristo como nosso melhor amigo, onde a gente não prepara um lugar para Ele, aonde você não coloca Ele à frente de todas as coisas, independente do que você faça. Pare de gerar em pessoas aquilo que você só vai achar em Cristo. Para de pedir para as pessoas aquilo que você vai conseguir em Deus. Para de acreditar, para de querer cobrar aquilo que só o Senhor pode te dar. Você tem seus líderes, seus pastores, você tem suas amigas, mas você tem que ter um relacionamento com Cristo. Porque quando a gente tem uma vida de oração com Deus, quando a gente tem Cristo no centro de todas as coisas, você consegue entender o outro, você consegue amar o outro, você consegue ouvir o outro, você consegue ver a frustração e as expectativas não alcançadas através da vida do outro, porque você tem Cristo como base, Cristo como centro, Cristo. É isso que tem que ser. Gente, eu perdi meu pai há 15 dias, mais ou menos, atrás. Foi um baque pra mim, porque eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai. Eu amo aquele homem. E eu falava pra todo mundo. E eu acordava de manhã com os áudios dele. Oh, minha filha! Falava a asneira dele lá e falava no final, não esqueça que papai te ama. E foi triste pra mim. Mas eu vi em Cristo, eu entreguei a Cristo a minha dor. Eu recebi uma mensagem uma semana atrás, eu até acho que eu comentei com a Paula, que uma pessoa falava assim: nossa, parece que você não sofre, você é forte e tão decidida. Quando eu li aquilo, eu fiquei abismada com o que eu li. Mas não é questão de ser forte e ser decidida, a questão é de que eu sei onde está o meu foco. Eu sei que a minha base é Cristo. As coisas podem me abalar, me entristecer, sim. É como eu falei, a carne está propensa a isso, a carne está propensa a entristecer, a carne está propensa a chorar. Mas eu sei de onde vem o meu socorro. Eu sei aonde eu elevo os meus olhos. Eu sei a quem eu posso contar. Eu posso falar para a Paula, para minhas amigas, mas já que eu estou triste, estou arrasada, eu amo meu pai. Mas eu sei exatamente o que Deus tem preparado para mim. Eu não vou parar a minha vida por isso, porque eu sei que Deus já fez, tem feito e ainda vai fazer através de mim e para mim. Então, eu não crio expectativa na tristeza, ou nas mensagens, ou no que ele pode fazer. Porque eu sei da minha intimidade, da minha vida com Deus, eu sei do meu relacionamento, da minha vida de oração que eu tenho, eu sei o que eu passei para chegar até aqui, até esse amadurecimento que eu falei no começo. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é: põe Cristo como seu foco, põe Cristo como sua base, seu alvo. Tenha uma vida de oração. Gente, oração é a palavra-chave. Oração é o segredo. Oração, intimidade com Cristo, supera todas as suas expectativas. Fale com Jesus. Entregue a Ele toda a sua ansiedade, a sua tristeza, a expectativa que se deposita nos outros não é alcançada. É Jesus. Quando você tem um momento ali de se deleitar, de colocar sua cara no peito e falar: Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. A gente vive nesses momentos que a gente espera do outro, mas esquece que acima de tudo tem Jesus. Não é o outro, é Cristo. Não é você, é Jesus. É isso que tem, é ponto. Acabou. Não é, Paulo? Ah, certeza. Eu penso assim, na verdade, hoje a exclamação para nós é: liberte-se realmente das expectativas dos outros e ponha toda a sua expectativa em Cristo. Porque Ele é o único que você vai olhar e falar assim: poxa, eu esperava isso e Ele fez muito mais. Ele supera as suas expectativas, como a Lilian disse, né? Eu creio que quando nós olhamos para isso, nós temos que ter cuidado, irmãs, cuidado com o teu coração, ouça o teu coração,
olhe para dentro de você, né? E isso só vai se dar realmente com oração, porque se você ouvir o seu eu, vai dar errado, mas se você ouvir o seu coração, segundo a vontade de Deus, aquilo, a vontade do Senhor que você está vivendo, se você está inserida num contexto da presença de Deus, cheia da graça de Deus, com certeza você vai entender que nem sempre você vai agradar todo mundo, você não vai estar à altura da expectativa de todo mundo e nem todo mundo as tuas expectativas vão alcançar. Mas nós vemos que no meio de tudo isso nós nos esquecemos de ouvir o nosso coração, nós nos esquecemos de que olhar realmente para que situação nós estamos vivendo. Nós esquecemos de ouvir o nosso próprio pensamento. Nós temos tantas opiniões, né? Tantas coisas são ditas, mas e você? O que o teu coração está falando? O que você está vivendo com Deus? Qual o seu momento? Então, diante daquilo que você ouviu ou diante daquela pessoa que não te atendeu às expectativas como você queria, ou diante daquilo que você não alcançou de alguém, né? Então, que momento você está vivendo? Acho que tudo isso tem que ser colocado, né? Dentro do contexto do que você está julgando naquele momento, né? Esse baixo autoconhecimento também, irmãs, isso é muito ruim para nós. Você tem que se conhecer, se autoconheça, conheça você, o teu coração, por onde você andou, qual é a sua história, o que você viveu. A gente esquece até quem somos quando alguém faz algum comentário para nós, né? Aquilo nos consome. Né? A ansiedade toma conta do nosso coração. Parece que tudo fica negro dentro de nós, o nosso coração escurece. Por quê? Porque uma palavra que não gostamos foi dita a nós. Peraí, você é construída em cima de quê? Exato. Você foi alcançada por que espírito? Foi dito aqui, a Lucimara falou, cheia do Espírito Santo para receber o que Deus nos entregará. Então, em cima de que espírito você forjou o seu caráter cristão? Em cima de qual espírito você forjou a sua alma, o teu entendimento? Em cima do Espírito de Deus. Então, quando nós falamos de autoconhecimento, nós estamos falando de um comprometimento emocional com você mesmo. Tem um comprometimento com você. De falar, eu sou, sim, claro, irmão, não em cima da arrogância, em cima de coisas construídas diante do céu, né? Tem, assim, amigas que te falem o que você precisa ouvir. Tem aquela amiga que não vai falar o que você quer escutar, e você tem que ter esse tipo de amiga, que vai te chamar para a realidade, que vai te dar um chacoalhão, né? Identidade em Cristo, Lucimara, isso mesmo, nós precisamos saber quem somos em Deus. Né, a Lília passou por um processo difícil, ela falou para nós aí na live, né, a perca do pai dela, né, ela conseguiu ver Jesus, Cristo nessa situação, mas isso deixou o coração dela de sangrar? Não. Ela ouviu uma coisa, né, criaram uma expectativa sobre ela. Nossa, você é tão forte, parece que você nem sofre. Peraí, eu acho que a gente não controla a boca do povo, né? Que o povo fala o que quer. Mas nós podemos controlar o filtro do nosso coração. O crivo da palavra é a peneira que isso deve passar. Peraí, e as minhas noites de oração? E os meus momentos com Deus? Eu sou forte sim, porque ninguém precisa, eu sempre falo para a Lília, ninguém precisa ver a gente acabada, em lamúria, não, com o nariz escorrendo e com os olhos tudo preto, de tanto chorar. Não, ninguém precisa ver. Claro que as nossas amigas do coração vão ver o nosso pior momento e vão nos ajudar a levantar. Mas não é todo mundo que precisa ver. Sabe por quê, irmãos? Porque quem somos no quarto da oração? É Deus que precisa ver essa nossa fragilidade. Não é, Lília? Acho que quando a Lília trouxe para nós esses capítulos aí bíblicos, todos falaram com essa parte emocional e também espiritual, onde é o alicerce da nossa vida. Para quem nós estamos olhando? Onde o nosso coração está, né? Acho que essa live trouxe para nós um direcionamento para isso. Estamos construindo a nossa casa na rocha ou na areia? O nosso tesouro está sendo ajuntado no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, ou o nosso coração estão nas coisas da terra, onde tudo é corrupção? Né, Lília? Acho que é bem para nós, bem para o nosso tempo. O que Jesus está falando conosco nessa parte. A parte que você falou, Paula, da peneira no coração, é uma extrema importância, porque eu poderia ler e absorver de uma outra forma, né? Eu podia ler qualquer tipo de comentário e absorver de uma outra forma.
Só que nós não somos responsáveis pelo que os outros falam. Nós somos responsáveis da maneira que a gente quer que entre no nosso coração. O que as pessoas falam ou pensam é problema delas. Você não é responsável por isso. Você é responsável de como você vai assimilar aquilo, como você vai deixar aquilo entrar em você. Essa é a peneira que ela fala, né? É responsabilidade do outro que o outro fala, mas a sua responsabilidade é de como você vai deixar que isso entre dentro de você. Você chama tomar muito cuidado com isso. Claro, porque quem sabe aonde você quer chegar é você. Ninguém está calçando o seu sapato. Quem calça o seu sapato e sabe aonde ele machuca, onde ele está tortinho, aonde ele pega, que sapato que é confortável ou não para você, é você. Então, é você que vai ser a peneira. Vai chegar em você, só vai passar se você deixar. Então, nós precisamos ter, igual a Lucimara disse, identidade, saber aonde estamos, com quem estamos e por que estamos. Estamos com Cristo, na presença de Cristo, para ir para o céu. Esse é o nosso intuito. E outra, saradas. Ter uma vida emocional sarada, porque muita gente fala que a gente tem que ter uma penitência aqui na terra e ser feliz lá no céu. Não, você pode ser uma mulher completa em Deus, aqui já, completa. Claro, irmãos, com as nossas fragilidades, né? Com as nossas limitações, mas isso não nos impede de sermos agraciadas pela presença de plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Né? As pessoas só vão conseguir atingir você se você deixar. Essa é a palavra, porque a Bíblia fala isso do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, não que as pessoas são nossos inimigos, eu estou usando um exemplo. Quando ela fala assim, que se nós resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. Quando ela diz que nós se resistirmos os dardos inflamados do maligno, ele não prosperará sobre nós. Sabe o que está dizendo? Que nós só deixamos o diabo avançar se nós abaixarmos a guarda. Então, nós só deixamos as pessoas avançarem no nosso coração se nós abaixarmos a guarda. Isso é em todas as áreas. Seja no amor, seja no relacionamento de amizade. Isso, só absorver aquilo que não condiz conosco, pois temos o Espírito Santo para saber separar. Isso mesmo, Lucimara, o Espírito Santo será a nossa peneira para isso. O Espírito Santo nos fará entender. Será que isso deve passar no meu coração? Será que eu devo dar atenção a isso? Peraí, mas às vezes eu preciso dar. Porque às vezes eu estou exagerando e preciso dar uma parada, porque é uma amiga muito que me conhece muito, tá falando que eu tô fora do contexto. Então, peraí, vamos pensar, vamos orar. Deus, será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo algo que não agrada o teu coração? Será que eu estou sendo injusta? Será que eu estou deixando de fazer coisas? Porque às vezes não são só expectativas que as pessoas colocam em nós, são coisas que nós devemos fazer. Né? Seja no reino de Deus, seja nos propósitos que fazemos, seja com outras vidas, seja dentro da nossa casa, com a nossa família, né? Nós precisamos saber o nosso lugar e isso deve nos alegrar. Deve nos alegrar, né? Saber que nós queremos chegar, né, no céu e agradar o coração de Deus. Não dar ouvidos a todo mundo, né? Todo mundo que conhece o nosso coração, mas dar ouvidos, sim, a algumas pessoas que vai ter esse direito de falar na nossa vida, esse direito de fala. Eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, porque não é tudo tipo, não ligo para o que os outros falam. Não, peraí. Não é isso. Não é de maneira inconsequente que nós vivemos. Nós vivemos de maneira com sabedoria, né? Mulheres sábias. Então, nós temos que entender. Não é tudo que é descartável, mas não é tudo que é aproveitável também. Não é, Lília? É isso mesmo. Isso é muito importante. A gente, é o que ela falou, não é deixar de, né, não ouvir, que deixa pra lá, não, mas é você saber ouvir. É usar essa peneira, esse filtro. É como eu falei aqui também, a gente é responsável pelo que entra, não é responsável pelo que os outros falam. Né? Isso é muito importante. A gente falou aqui de 2 tipos de expectativa. A pessoal, expectativa pessoal sua, e a expectativa em cima dos outros. Eu amei essa live. Também. Aprendi muito aqui, a gente conversando, eu lendo os comentários de vocês. Eu aprendi muito. Não é todo comentário que eu consigo ler e dar medo, mas a Paula consegue ler e ela vai falando. Mas, gente, eu acho, Paula, que se a gente resumir toda essa live, a gente vai colocar em um só cronograma. Oração. Cria esse hábito, cria essa coisa de você estar orando. Coloque Cristo como seu centro, sua atenção. Use essa peneira no seu coração que foi falado aqui através da vida da Paula. Então, eu acho que quando a gente tem e deposita toda a nossa oração em Cristo, quando a gente tem essa ciência de que a gente precisa, é totalmente dependente dele,
a gente vai entender que as pessoas não são obrigadas a fazer do que a gente quer, a gente não é obrigado a fazer tudo o que o outro quer. E usar o não. O não aqui foi muito, muito, muito bem colocado, porque ele é libertador, ele liberta, né? Ouvir, aprender a ouvir o não, você ficar com raiva do outro, e você aprender a falar não sem magoar o outro, né? Então, isso não esquecer que nós somos igreja, nós somos unidade, nós somos seres, mas nós nos amamos. A gente tem que amar o próximo, a gente tem que estar disposto a ajudar dentro dos nossos limites. A gente tem que estar disposto ao outro, dentro dos nossos limites. Não tem quem sofre mais ou quem sofre menos. Tem quem confia em Cristo, quem tem ali um andamento, sabe que o Cristo é o único Salvador, como foi falado aqui dentro da palavra de Deus. A gente sabe de onde vem o nosso socorro. A Paula também falou sobre isso, né? Então, acho que a gente pode resumir a live em tudo isso aí. Já está quase 1h30. Nossa, irmãs, eu também gostei muito dessa live. Eu quero realmente que o nosso coração seja preenchido hoje, né? Também amei. Aprendi muito também com essa live, ela disse. Fechando a live hoje, dizendo para você que esse autoconhecimento vai gerar em você muita coisa boa. Por quê? Porque essa pressão que colocam sobre nós, ou nós colocamos sobre outros, gera muito estresse, né, emocional, gera aí o conflito da nossa saúde mental. Ele vai trazer aí desconforto para nós muitas das vezes, né, vai tirar essa autoestima nossa e comprometer aí essa autoconfiança. Muitas das vezes a nossa saúde mental fica comprometida com alguns comentários que ouvimos. Mas fique com seu coração em Deus e saiba que você precisa se libertar realmente das expectativas dos outros e saber que Deus está com você, o teu coração é dele, né? E possamos ter sucesso nas áreas da nossa vida, como a Lucimara colocou aí, nós precisamos saber que não é ter uma rebeldia cega e não ouvir ninguém, não é isso. É saber escutar, é uma escuta intensa de você mesmo, saber escutar a Deus, escutar o seu próprio coração. E saber que nunca você vai alcançar as expectativas de ninguém e ninguém as suas. É impossível, irmãs. Impossível. Então, para viver e ter sucesso em todas as áreas da sua vida, é isso que a Lucimara diz, ter a prioridade aí de passar o processo, né? Esse processo de, às vezes, dolorido, que não é fácil, né? E, às vezes, negativo, mas que vai trazer crescimento para nós aí, que vai trazer fortalecimento, né? O nosso couro fica duro, né? Como a pastora disse, calejado, né? O couro de jacaré, né? Crente realmente crescidos e amadurecidos na presença de Jesus. Né, Lívia? Eu acho que, finalizando essa live aí, eu acho que é o que Deus tem para nós. Eu quero agradecer aí você, agradecer as meninas, né, pela oportunidade de estarmos nessa tarde juntas, de orarmos juntas, de falarmos da palavra de Deus. Obrigada, eu tenho crescido muito em Deus e vocês têm sido aí um instrumento de Deus para que isso aconteça, né? A Lília é minha amiga, né, minha líder de mulheres da igreja com a qual a gente faz parte, né? Eu tenho o prazer de honrar a vida dela toda vez que ela me pede algo, porque para mim é prazeroso servir, não somente ao reino, mas servir a ela como minha irmã em Cristo e saber que eu posso ajudá-la de alguma maneira. Irmãs, obrigada, essa tarde foi linda para mim, o meu coração está alegre. Bom, um beijo no coração, né, Lília? Pode finalizar a sua parte aí. Eu também quero agradecer muito essa companheira, essa parceira que abraça todas as ministérias, das mais loucas, as mais sensatas. Não só ela, como tem algumas meninas que, glória a Deus, eu quero honrar a vida de todas as mulheres, esse ministério. Eu acho que numa live eu nunca falei isso, mas eu quero que todas as mulheres, tanto dessa live, como no Ministério Mulheres na Presença do Rei, né, a qual Deus me presenteou com essa liderança, que eu a amo, cada uma, e que todas elas, no seu individual, estão em minhas orações. Deus, ele tem sido muito bom comigo, porque tem colocado mulheres preciosas na minha vida. E eu falo que não é o meu ministério, é o nosso ministério. Então, todas as mulheres que a gente coloca aí para trabalhar, elas abraçam a causa. Não só a Paula, mas se eu falar o nome de todas aqui, eu vou acabar esquecendo e alguém pode até ficar chateada, mas eu vou explicar a Paula que está aqui na minha frente. Mas essas mulheres têm abençoado demais a minha vida. Eu acho que sem nem ao menos elas perceberem. Eu amo esse ministério. Amo os trabalhos que são feitos, as mulheres que Deus coloca em meu caminho para a gente realizar os trabalhos juntas. E dá vontade de chorar, mas como eu não choro... Você vai chorar.
Eu glorifico a Eu Deus choro por esse muito já, trabalho. né? Você é. Creio que Deus, no tempo certo, levantará uma líder de mulheres, né, pra gente, pra nós mulheres, no tempo de Deus, né, quando Deus falar, Lilian, chega, acabou, e eu vou honrá-la do mesmo jeito que honraram a minha vida. Eu aprendi muito com isso. E quando Deus levantar essa mulher, eu vou estar pronta para ajudá-la, se ela quiser, e entregar para ela, nas mãos dela, o melhor e mais lindo ministério que tem dentro de uma igreja, que essas mulheres são muito preciosas. Bom, mas enfim, eu quero encerrar essa live pedindo nos perdoe, em nome de Jesus, me perdoe, perdoe a mim, perdoe a Paula, falo por ela, se alguma vez nós não alcançamos a expectativa de vocês que foi colocada sobre as nossas vidas, mas não é de nós que você vai alcançar a expectativa, é do Senhor que vai vir, porque nós somos humanas, nós somos falhas, né, Liliane? Nós somos humanas, nós somos falhas, e a expectativa vem do Senhor. Então, nos perdoe se a expectativa já acima da gente não foi alcançada. Mas saiba que aqui você encontrará duas irmãs com o coração aberto e com os braços estendidos, sempre dispostas a abraçá-las. Essa live foi muito preciosa de hoje, eu aprendi demais e ansiosa pela próxima live já para a gente estar junto aqui nesse encontro. Paula, Deus abençoe grandemente a sua vida, você é uma mulher incrível, uma ferramenta de Deus. Você é uma mulher que inspira muitas mulheres. E eu sei que eu posso contar com você sempre. Ela é uma irmã, uma parceira, uma companheira. Nós somos um combo. Quando eu falo um combo, ela vai entender. Foi um combo que Deus me presenteou e eu vou morrer falando. Elas sorriem o meu sorriso e elas choram o meu choro junto comigo. E isso para mim é muito importante. Mulheres, um beijo. Eu te amo, Liliane. Um beijo. E é sobre isso. Obrigada por estar conosco hoje. Obrigado, meninas. Beijo no coração. Não esquece, compartilha a nossa live, curte o canal no Insta aí das mulheres, né? E também vai lá no YouTube, tem um canal meu do YouTube, eu tô postando as nossas lives lá também. A gente está crescendo lá para a glória de Deus e alcançando vidas aí, para que o nome de Jesus seja glorificado. Tá bom? Um beijo no coração, obrigado pela disponibilidade de cada uma aí, separar o seu tempo conosco. Tá? Fica com Deus. Bora correr, que agora 4h30 tem... 4 horas, na verdade, tem uma reunião ainda para fazer. Tá bom, meninas? Amo vocês. Beijo. Até a próxima, ó. Vai vir. Irmãs, vocês podem colocar temas para nós também, tá? Vai lá no Instagram, pega na Lília, bota no WhatsApp, sei lá o meio que você vai usar. Pode colocar temas para nós, para que a gente traga aí temas que agreguem ao seu coração. Tá bom? Verdade. Fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, prazer. Obrigado eu.